Vamos continuar o nosso papo, a nossa conversa aqui. Esse é o último episódio do mês. Esse mês em que comemoramos a experiência religiosa de John Wesley, o mês do metodismo. Antes disso, deixa eu te lembrar uma coisa que talvez você já saiba. Foi só em 1950, portanto, 70 anos atrás, que o Conselho Mundial Metodista reconheceu e autorizou e oficializou a data de 24 de maio como um dia da experiência religiosa de Wesley. Antes disso, até 1950, até ontem, até 1950, não se falava muito em experiência religiosa de John Wesley. Em Aldersgate tem uma placa, em algum lugar lá, não sei se alguns de vocês talvez já tenham tido essa oportunidade de estar lá, tem uma placa e na placa diz assim, em algum lugar nessa região aqui, houve um dia uma reunião e o John Wesley estava presente e tal, é uma plaquinha. Essa plaquinha foi doada por um grupo de homens da Igreja Metodista dos Estados Unidos para marcar, mas o local mesmo já não existe mais. Isso é muito comum nas cidades grandes, né? A gente chega na cidade e vê, mas ali não tinha uma farmácia, derrubaram tudo, construíram um prédio, agora tem um banco, agora mudou tudo. Sim, em Londres acontece a mesma coisa, Aldersgate não existe mais, mas tem uma plaquinha lá, em algum lugar nessa região houve certa vez uma casa, uma reunião de estudo bíblico e tal. Estou dizendo isso para dizer assim, não sabemos até que ponto a experiência religiosa de Wesley foi fundamental. Ele mesmo, John Wesley, nunca mais escreveu sobre isso. Escreveu 2 ou 3 vezes. A experiência religiosa de Wesley aconteceu em 24 de maio de 1738. John Wesley morreu em 1791. Então, mais de 50 anos depois da experiência religiosa, né? 38, 50 anos, 91 que John Wesley morreu. Nesses 50 anos, John Wesley escreveu 2, 3 vezes, mas não escreveu, ele citou aquele dia, aquela vez, aquela hora. Uma das citações, inclusive, era para negar, era para dizer, acho que não foi tudo aquilo, acho que não foi isso não. Isso o John Wesley dizendo. Então assim, John Wesley mesmo não comemorava, nem achava que isso fosse tão importante assim. De qualquer forma, nós comemoramos, mas há um perigo de achar que o metodismo começa com a experiência de John Wesley, o que absolutamente não é verdade. Alguém poderia dizer, mas então, pastor, onde começa? Quando? Onde? Que dia? Como é que é a história do metodismo? Isso tem várias respostas, depende de para quem você pergunta. Alguém pode dizer assim, olha, o metodismo começa mesmo lá com a Susanna Wesley, mulher extraordinária que criou os filhos. Alguém pode dizer assim, não, o metodismo começa em Oxford, com o Clube Santo, que fazia visitas e tinha reuniões de oração, inclusive é lá que eles recebem essa alcunha de metodistas, foi lá em Oxford. Alguém pode dizer, não, foi em Aldersgate, onde John Wesley teve aquela experiência religiosa, e aí foi ali que ele começou. Não começou, não mudou muita coisa, mas alguém pode dizer que foi ali que nasceu o metodismo, e outras pessoas, inclusive, podem dizer que foi em Bristol que começou o metodismo. Essas pessoas que defendem Bristol dizem assim, criação do pai, da mãe, da família, isso todo mundo tem. Oxford, Clube Santo, várias pessoas tiveram experiências,
tiveram seus clubes durante a universidade, os universitários, isso todo mundo tem. Experiência religiosa em Aldersgate, isso todo mundo tem. Agora, em Bristol, John Wesley pregou ao ar livre pela primeira vez. E isso era impensável. Impensável, inclusive, para o próprio John Wesley. Ele era absolutamente contra qualquer ato religioso que fosse feito fora das paredes do templo. Imagina, isso era impensável. Mas aí John Wesley prega ao ar livre e gosta tanto da experiência que volta no dia seguinte e volta. Isso dá a Bristol, agora tá vendo? Aí começa o metodismo. Agora, isso é diferente, isso é metodista. Tanto que é em Bristol que John Wesley compra a primeira propriedade do metodismo, do movimento. Uma propriedade. Tem lá, não era uma igreja, mas era uma propriedade onde aconteciam as reuniões, servia como alojamento para os pregadores itinerantes, pregadores leigos, inclusive. Olha que diferença do movimento metodista. Então, onde começa o metodismo? Bom, depende. Se a gente não sabe onde começa o metodismo, a gente sabe onde começa a igreja metodista. Sim, o metodismo tem diversos momentos, mas a igreja metodista, isso está muito claro para todos nós, que começa nos Estados Unidos, 1784, na Conferência de Natal. Vou exagerar um pouco aqui, só para ser didático, tá bom? E preciso ser rápido também. As colônias se separaram, né? As colônias da Inglaterra, dos Estados Unidos, agora não são mais colônias da Inglaterra. Os colonos que estavam lá estavam acostumados a ir à igreja. Qual é a igreja? A igreja anglicana. O que é a igreja anglicana? É a igreja da Inglaterra. A igreja em que o rei é o chefe da igreja. Você sabe, hoje em dia, a rainha é a chefe da igreja anglicana. É a rainha. A rainha que aponta, como é que vocês falam aqui em Portugal, coloca os pastores, o arcebispo, é tudo a rainha, é ela. Bom, pelo menos ela que assina, né? Mas a rainha é a chefe da igreja. Então, na época da independência das colônias, os colonos iam à igreja da Inglaterra. 1776 acontece a independência, alguns anos depois precisamos criar uma igreja que seja nossa e não mais a igreja da Inglaterra. E é assim, estou tentando ser rápido, tá bom? É assim que nasce a igreja metodista. Claro, tem muita história. Estou falando como é que a gente fala aqui? Estou sendo simplista, simplório. Não. Tá. Mas a igreja metodista, então, nasce nos Estados Unidos e depois da morte de John Wesley nunca quis que o movimento se transformasse em igreja. Depois da morte de John Wesley, em 1791 ele morre. Em 93 se constitui a igreja metodista na Inglaterra. Elas são um pouco diferentes. A igreja metodista na Inglaterra não tem bispo, por exemplo. A igreja metodista nos Estados Unidos é uma igreja episcopal, é a forma de organizar. Elas são um pouco diferentes, a igreja na Inglaterra está mais próxima da anglicana, mas o principal está na teologia de John Wesley. John Wesley teve o contato, então, com os moravianos, e ele fala da teologia da graça. Isso é um tema caro para os metodistas. Fala do equilíbrio. Lembra de toda a história de John Wesley que eu contei aqui? O equilíbrio entre atos de misericórdia, atos de piedade. John Wesley fala do seu jeito de ser, acolhendo a todos, esse jeito que nós chamamos hoje de ecumênico. Então, o metodismo nasceu de John Wesley e nós seguimos essa linha que foi inaugurada por ele e estamos hoje seguindo, fazendo a nossa oração, que Deus nos abençoe sempre
a seguirmos servindo a Ele, a Igreja, o nosso modo metodista de ser. Amém.